que a gente pode modificar a homotopia, né? Existe homotopia tal que pagatilda de tx igual a f0 de x para t menor ou igual que 1/3 e pagatilda de tx pegou a f1 de x se t maior ou igual que 2/3. Bom, a gente simplesmente substituiu h por uma transformação h tilde, definindo pagatilda de tx como alfa de t, h de alfa de tx, né, onde alfa é uma função contínua do intervalo 0,1 sobre o intervalo 0,1, que é constante igual a 0 para t menor ou igual que 1/3 e constante igual a 1 para t maior ou igual que 2/3. Então a gente obtém essa propriedade, né? Essa homotopia constante igual a f0 de x, f0 para t menor ou igual que 1/3 e a constante igual a f1 para t maior ou igual que 2/3. Em particular, usando isso aqui, né, isso implica que homotopia é relação de equivalência e a homotopia CR também é uma relação de equivalência, quer dizer, a homotopia CR tem uma relação que a homotopia é uma relação de equivalência, é fácil ver a gente emendar duas homotopias, né? Para que a homotopia CR seja uma classe de equivalência, a gente precisa substituir a homotopia por uma desse tipo aqui, que aí a emenda é automaticamente CR, né? Para outra observação ou proposição, né, porque isso aqui precisa de um teorema para provar, é que se CFG são transformações CR PMN continuamente homotópicas, né? Homotópicas. Então elas são CR homotópica. A demonstração disso é muito simples, né? Porque a gente pode, por essa observação aqui, construir uma homotopia, né? Em N, uma homotopia tal que h de tx é igual a f de x para t menor ou igual que 1/3 e h de tx igual a g de x para t maior ou igual que 2/3. Né? Em particular, o H, né, já é CR, como F e G são CR, ele já é CR nesse intervalo, nessa parte aqui, né? Então H é CR em 0, 1/3, união 2/3, 1, ó, vezes M. Porque
porque F e G são CR. Então, basta para aproximar função CR, aproximamos por uma função CR, tal que H tilde é igual a H se T pertence a em, né? Pegamos um intervalo menor aqui, né? Em 0, 1/9, união 8/9, 1 vezes M, né? E CR o tempo inteiro, né? Porque a gente viu que dado uma aplicação contínua, a gente pode que seja CR numa certa região, num certo compacto, na vizinhança de um compacto, né? A gente consegue uma aplicação que seja, uma aproximação que seja CR ou C infinito e coincide com ela numa vizinhança daquele compacto, em outra vizinhança do compacto. Então com isso a gente conclui que o teorema, né? Então esse H tilde vai ser uma transformação CR do intervalo que em 0 coincide com F e em 1 coincide com G. Então a gente tem uma homotopia CR. E a outra observação que a gente já tinha feito antes, né, é que toda função contínua possui uma vizinhança, né? Na topologia C0, tal que, primeiro, toda a função G, função contínua F, toda a função G pertencente a V é homotópica para F, né? E a segunda é que duas funções sem infinito, digamos, F1 pertencente a essa vizinhança são sem infinito homotópicas. Bom, a gente provou isso usando para exponencial no contradomínio, que a gente fazia homotopia unindo as duas funções por uma geodésica. Se elas estão C0 próxima, ela tem uma única geodésica que liga a imagem de um ponto por uma, da imagem do mesmo ponto pela outra, então a gente pode deslizar ao longo da geodésica e fazer homotopia. E então a gente conclui essas duas propriedades que a gente já mostrou quando a gente estava fazendo aplicações de geodésicas. Em particular, a primeira e a densidade das funções sem infinito implica que toda função contínua é homotópica para uma função sem infinito. Isso vai permitir a gente
estender os invariantes que nós vamos definir para funções diferenciáveis e estendê-los para funções contínuas. Bom, então com esse pré-requisito aqui a gente pode começar para a definição básica, né, é a definição de grau, que é o seguinte: nós vamos começar considerando uma função C1 entre variedades compactas de mesma dimensão. Aliás, vamos considerar sem infinito de uma vez. Duas funções sem infinito entre variedades de mesma dimensão e biorientadas. Eu lembro aqui que uma orientação no espaço vetorial, né, sem ter um espaço vetorial de dimensão finita, a gente tem o conjunto das bases desse espaço vetorial. Esse conjunto a gente pode definir uma relação de equivalência, né, duas bases sendo equivalentes, existe uma transformação. Se a mudança de base tem determinante positivo, e então a gente tem duas classes de equivalência, né? Cada uma dessas classes é chamada uma orientação do espaço vetorial. E quando a gente escolhe uma classe, a gente diz que o espaço vetorial está orientado, né? E o isomorfismo entre dois espaços vetoriais orientados, ele preserva a orientação se ele leva a orientação de um espaço uma base positiva do espaço uma base positiva do outro, né? Bom, então com isso a gente pode definir orientação numa variedade, né, como sendo uma orientação em cada espaço tangente que varia continuamente no sentido que existe para cada ponto P um sistema de coordenada, né, uma carta local, tal que a derivada dessa carta leva toda a orientação do espaço tangente em cada ponto na mesma orientação de Rn. Né? Okay, então a gente tem então isso é uma orientação. Em particular, se isso acontece para uma determinada carta local, a gente diz que essa carta é positiva, né? E o que a gente está falando é que existem cartas positivas em torno de cada ponto, e as mudanças de cartas, então, têm determinante positivo, né? Então, outra maneira de definir a orientação de uma variedade é simplesmente a existência de um atlas, né? Um subatlas do atlas maximal, tal que as mudanças de cartas tenham todo determinante positivo, quer dizer, a derivada tem determinante positivo, né? Então, isso aqui é uma orientação. Então, a gente está dizendo que essas duas variedades são orientadas, né? Então, se a gente pega y pertencente a n, valor regular de f, de f, então a gente define um inteiro, né, que é chamado grau, né, de f relativamente a esse valor regular. A gente simplesmente como a soma do sinal de x, onde x pertence a f menos 1 de y. Ora, nós estamos aqui entre variedades onde sinal
de x é definido como sendo mais 1 se a derivada de f no ponto x, que é uma transformação do espaço tangente a m no ponto x no espaço tangente a n no ponto y, né, porque o x vai no y, preserva a orientação e pi vale menos 1 se não preserva. Então a gente está contando os pontos. Bom, como a gente está entre variedades compactas, né, a gente tem o y, ele tem uma vizinhança aí, como ele é valor regular, né, o y é compacto, a pré-imagem de y é um compacto, e como é valor regular, a pré-imagem de y, cada ponto da pré-imagem tem uma vizinhança que é levado diffeomorficamente numa vizinhança de y, porque a derivada é isomorfismo, né? E como a variedade é compacta, esse conjunto é um número finito de pontos, porque são isolados, né? Porque a derivada de f numa vizinhança é um isomorfismo, então esse ponto é isolado, cada ponto é isolado. Como a variedade é compacta, ele é um número finito, e a gente está contando esse número com sinal, né? Quando inverte a orientação, o sinal é menos 1, quando preserva, o sinal é mais 1, e a soma desses caras dá um inteiro. Ok? Então isso tem sentido para aplicações, de fato, até de classe C1, né? Porque aí, mas por enquanto a gente está usando a diferenciabilidade, não? Então, ok? Então esse é o inteiro. Um inteiro que a priori depende da escolha de um valor regular. Então o que a gente vai provar agora é que de fato não depende da escolha do valor regular e é um invariante homotópico, né? Duas transformações homotópicas vai ter o mesmo grau. Então para isso nós vamos usar o seguinte lema, né? Vamos tomar FG, né? De Mn C infinito, né? E aplicações homotópicas. E Y, que N valor regular, tanto de F quanto de G. Okay? Então a gente tem um valor regular das duas. Bom, isso faz sentido porque a gente sabe que o teorema de Sard, quase todo ponto é valor regular de F, quase todo ponto é valor regular de G. Né? Então a interseção de dois conjuntos genéricos é genérico, portanto é denso, então tem um monte de pontos com essa propriedade. E a conclusão do lema é que se isso acontece, o grau de F em Y é igual ao grau de G em Y. Ok? Tá? Ok. Bom,
a demonstração aqui é bastante simples, né? Porque a gente toma o seguinte, a gente já viu que essas aplicações sendo sem infinito, né? A gente pode tomar, seja H, né? De 0,1 vezes M em N, sem infinito, uma homotopia entre F e G. Né? Uma homotopia sem infinito. Então agora a gente pode observar o seguinte, a gente quer mostrar essa igualdade aqui, tá certo? Então se a gente pega esse Y, ó, então se a gente olha para a imagem de Y por F, como eu observei, ela tem um número finito, né, de pré-imagens e a restrição de F a cada vizinhança disjunta dessas coisas é um diffeomorfismo sobre uma vizinhança de Y. Tá certo? Ok? Idem para o G, né? Você pega o G também, essa vizinhança tem a pré-imagem dessa vizinhança, é um número finito de vizinhanças que são diffeomorfas para essa vizinhança de Y. Né? Bom, em particular, né, qualquer outro ponto Z nessa vizinhança, ele é valor regular de F, é valor regular de G também, e os graus são os mesmos. Tá certo? Ok? O grau são, pelo menos porque o grau, cada um desses pontos, em cada uma dessa vizinhança, tem o mesmo sinal. Né? Então, porque eu tô falando é que existe uma vizinhança V de Y tal que para todo Z pertencente a essa vizinhança, temos que Z é valor regular de F e de G, e mais ainda, que o grau de F em Z pegou ao grau de F em Y, e o grau de G em Z pegou ao grau de G em Y. Né? Então, se a gente quer mostrar essa igualdade, basta escolher algum Z onde isso aconteça, né? Onde o grau de F em Z seja igual ao grau de G em Z. Então, a gente mostra o teorema. Ok? Ora, mas a gente tem essa homotopia sem infinito aqui. E a gente sabe que os valores regulares dessa função aqui também é residual. Né? Então, existe, pelo teorema de Sardia, né? Então existe Z pertencente a essa vizinhança V, tal que Z é valor regular de F, G e H. E também dessa função H. Tá certo? Porque os valores regulares, todo ponto de V é valor regular de F e de G, e, portanto, ele tem que conter pontos que são valores regulares de H também, porque os valores regulares de H é denso, né? O conjunto é residual. Né? Ok? Bom, então agora a gente pode... Então a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem o M aqui, né? Tem o produto de M por 0,1, né?
aqui o intervalo 0, 1, né? E aqui a gente tem N. Tem um H, né? E a gente tem esse valor regular aqui, né? Ok? Então a gente quer olhar, vamos olhar para a pré-imagem de Z por H. A pré-imagem de Z por H é uma subvariedade do produto aqui. E essa subvariedade tem dimensão 1, né? Porque isso aqui tem dimensão 1 a mais que isso aqui, né? Então a pré-imagem de Z por H é uma família de curvas. Tem, por exemplo, algumas curvas aqui, outras aqui, né? Com bordos aqui dentro. E tem uma terceira família de curvas que são curvas que vão de um bordo do produto para o outro bordo, né? Okay? Então, isso é uma variedade de dimensão 1, tem componentes, várias componentes como essa aqui. Ok? E esses pontos aqui do bordo, né? Esses pontos do bordo correspondem exatamente à pré-imagem de Z por F, e esses pontos aqui correspondem à pré-imagem de Z por G, né? Okay. Então a gente quer analisar o sinal desses pontos todos, né? Okay. Então, o lema vai ser consequência da seguinte fato. Se a gente pega dois desses pontos aqui, ligados por uma curva, né, do produto aqui, esses dois pontos têm o mesmo sinal para F. Idem, esses dois pontos têm o mesmo sinal para G. Então, quando a gente for calcular o grau, esses caras se anulam. E nós vamos mostrar também que esse ponto, que o sinal desse ponto para F é igual ao sinal desse ponto para G. E, portanto, a gente conclui o lema. Ok? Quer dizer, quando a gente calcula o grau total, esses aqui cancelam na soma e sobra apenas esses aqui, correspondente a componentes que vão de um lado para o outro. Mas isso aqui nós vamos provar que são iguais. Então a gente tem que calcular esses sinais aí, né? Então, para ver isso, a gente faz o seguinte. Bom, essa variedade M é orientável, né? Então nós vamos definir primeiro uma orientação em 0,1 vezes M, né? Okay. Bom, esse é um produto, né, das duas. Nesse produto a gente tem um campo D de dt, né, que é o campo nessa direção, né, que é ok. Esse é o campo D de dt, o campo de vetores nessa direção. Então a gente vai definir a orientação no produto, que é o produto dos espaços vetoriais, né, da seguinte forma: você pega V1, Vm com base positiva de Tm no ponto x0, né? Então, nós vamos dizer que Vm D de dt, né? Ok?
Isso é uma base positiva de T01 Vzm do ponto Tx0. Essa é a definição da orientação aqui, que é para a gente já ter uma orientação em M, então a gente diz que uma base positiva, que essa base é positiva. Então isso define uma orientação no produto. Ok? Tá certo? Então essa é a orientação do produto. Então agora a gente vai observar o seguinte. Então vamos considerar uma componente da pré-imagem que leva um ponto dessa extremidade de um ponto da outra extremidade. Ok? Então agora nós vamos bom, para formalizar o argumento, né, vamos considerar uma métrica riemanniana no produto, né, e essa métrica riemanniana a gente pode tomar de tal forma que esses arcos aqui são todos ortogonais ao bordo, né? Tá certo? Então eu quero mostrar que o sinal de F nesse ponto é o oposto do sinal de F no outro ponto. Ok? Tá certo? Para isso a gente observa o seguinte. Vamos pegar uma parametrização dessa curva aqui, gama de 0,1 em 0,1 Vzm, tal que gama de 0 pertence para 0 Vzm, gama de 1 pertence a 0 Vzm, né? A gente pode gama linha de T diferente de 0, né? E começando aqui, depois evidentemente terminando apontando para fora, né? E pH de gama de T igual a Z. Parametrização dessa componente conexa. Ok? Então toda essa curva ela vai no ponto Z. Então a gente pode olhar para cada T, né? Então para cada T nós vamos olhar para o complemento ortogonal. Para cada T vamos tomar a derivada, o vetor velocidade, e vamos olhar o complemento ortogonal aqui. Tá certo? E vamos considerar nesse... vamos considerar esse complemento ortogonal. Ok? Ora, a derivada de H, né, do ponto gama de T, né, a derivada de H é sobrejetiva. Tá certo? Por quê? Porque o Z é valor regular, por definição, né? O gama de T está na pré-imagem de Z.
pela sobrejetiva, a derivada de H leva o gama de T no zero. Tá certo? Porque o H é constante, né, nessa curva. Então, o gama linha de T vai no zero. Então, essas duas coisas implicam, né, que a derivada de H pi gama de T restrita ao complementar ortogonal é isomorfismo. Isso para todo T. Então, a gente tem uma família de isomorfismos, né, sobre né, ok? Tá certo? Bom, como isso aqui é isomorfismo, né, como isso é isomorfismo, a gente tem a orientação Tn de Z induz, né, uma orientação em cada gama linha de TH. Se a gente pega uma base fixa lá, a gente toma uma base, né, a pré-imagem dessa base por esse isomorfismo é uma base nesse espaço, né, ok? O que acontece com essa orientação? Quer dizer, então a derivada de H está levando essa orientação para essa base que está variando continuamente com T, está levando, digamos, na base positiva de TNZ. Ok? Tá certo? Mas essa base aqui, né, essa base, ela coincide com a base positiva no extremo e com a base negativa na outra. Entendeu? Porque se essa base é positiva nesse lado aqui, como o gama linha de T está apontando para dentro, essa base positiva, quando ela chegar aqui, ela chega numa base negativa. Né? Okay? Idem, se isso aqui for negativa, uma base negativa, ela vai chegar aqui numa base positiva. Né? Porque por gama linha de T está apontando para dentro aqui, está apontando para fora do outro lado. Ok? Então, o sinal desses dois pontos é diferente. Né? Okay? Então, quando eu vou calcular o grau, né, de F com respeito a Y, esses caras vão se anular. Bom, o mesmo argumento acontece para cá. Quer dizer, para G, esses dois caras têm sinais diferentes. Né? Porque se uma base positiva que é elevado por G com uma base positiva, então a base negativa aqui é elevada a uma base positiva. Então, os sinais é diferente. E o mesmo argumento também prova a mesma coisa, que aqui você tem se a gente começa, digamos, com a base positiva aqui, peça normal aqui, a base vai ficar constante. Então, essa base aqui tem que ser positiva também, porque o vetor gama linha de T está na mesma direção que o vetor D de dt. Né? E, portanto, se essa base aqui é positiva, essa aqui é positiva também. Né? Então, com isso a gente conclui
que o grau de f é igual ao grau de g. Tá claro? Quer dizer, o ponto é que essa orientação desse subespaço normal aqui, ela não pode mudar porque a gente tem um isomorfismo para todo T. Né? Então essa base ela varia continuamente, mas essa base tem sinais distintos nas extremidades aqui. Então com isso a gente prova esse lema. Né? É o primeiro lema. Bom, esse lema tem um corolário importante que eu vou enunciar como um teorema, né? É uma consequência do lema. Teorema sem infinito. Então, primeiro, y e z são valores regulares de f. Bom, aqui as variedades são sempre compactas e mesma dimensão. Eu não vou ficar repetindo isso o tempo inteiro. Valores de f. Então, o grau de f em y é igual o grau de f em z. Né? E, portanto, a gente pode definir esses dois números como o grau de f. Então, o grau de uma transformação sem infinito é o grau dessa transformação com respeito a algum valor regular. Isso aí não depende do valor regular. Bom, isso aqui é a definição. Como são iguais, eu defino o grau de f como sendo o grau de f com respeito a algum valor regular. Então, esse inteiro não depende da escolha. Né? E, para a segunda, CFG são sem infinito homotópicas. Então, o grau de f é igual a grau de g. Okay. Bom, para partir disso eu posso, do teorema, a gente pode definir se f de Mn é contínua. Então eu defino o grau de f como sendo o grau de uma aplicação sem infinito homotópica f. Então, pelo teorema, né, essa definição faz sentido, ela não depende da aplicação sem infinito. Primeiro, a gente já viu que existem aplicações sem infinito homotópica f, qualquer aplicação próxima a f, numa topologia C0, tem uma aplicação sem infinito, lá, qualquer vizinhança C0, então existem funções sem infinito homotópica a f, e que duas funções sem infinito que são homotópicas a f, elas são homotópicas entre si, né, por uma homotopia contínua e, portanto, homotópica por uma aplicação sem infinito. E, portanto, a gente pode usar o teorema, elas têm o mesmo grau. Né? Então, esse inteiro agora fica definido para toda função contínua. Então, a gente tem que provar o teorema, né? Okay? Que o grau de f não depende
do valor regular. Bom, mas isso é simples, né? Pelo seguinte, a gente tem noção em N aqui, né? Então a gente tem esse valor regular e tem um Y. Né? Porque que evidentemente eu tenho que tomar aqui uma N conexa. Okay? Eu tenho que colocar a hipótese que N é uma variedade conexa. Okay? Senão é obviamente falso o resultado, né? Bom, então eu tenho esses dois valores regulares e eu tenho que provar que a gente tem tem o mesmo grau, ok? Então a gente tem M aqui. Então tem um F, né, e esses dois valores regulares. Okay? Bom, então agora a gente observa o seguinte, como N é conexo, a gente tem esses dois pontos, né, a gente já viu que existe um campo de vetores, né, em N, né, tal que a órbita desse um campo completo, né, de tal forma que a órbita desse campo passa pelos pontos Z e Y. Né? Então, tomando um campo, tomando um campo de vetores completos, sem infinito completo, em N, né? Então existe φ de R vezes N Pn, o fluxo desse campo. Né? Portanto, para cada T a gente tem um difeomorfismo, né? Tal que portanto, φ0 é igual a identidade e φ1, né, que é o φ com T igual a 1, né, φ1 de Z é igual a Y. Quer dizer, então a gente tem um difeomorfismo φ1 de Z, φ1 que leva, né, e o φt de x, né, que é definido por φ de tx, tem um dífio. Né? Para cada t você tem um dífio, começando com a identidade e chegando num dífio que leva o ponto z no ponto y. Ok? Tá certo? Tá? Bom, então agora a gente pode considerar a função g então agora a gente pode g é igual a φ1 g é igual a φ1 composto com f, né? Tem um f e aí a gente tem esse difeomorfismo φ1 que leva o z do y. Né? Tá certo? Então, a gente observa o seguinte, como esse φ1 é um difeomorfismo e é isotópica a identidade, né? Para derivar de φ1 do ponto z, ela leva o tnz, né,
TNY. Isso aqui tem um isomorfismo que preserva a orientação. Tá certo? Quer dizer, é o isomorfismo que preserva a orientação. Né? Tá certo? Portanto, a gente tem, né? Pois isso implica duas coisas, né? Primeiro, que Z é valor regular de G, tá certo? Porque a derivada aqui é um isomorfismo e a derivada por G menos 1 de Z, né? De Z é exatamente igual a F menos 1 de Y, né? Porque o G é peça composta, então G menos 1 de Z é igual a F menos 1 de φ menos 1 de Z, que é o Y. Né? Então G menos 1 de Z é igual a F menos 1 de Z, né? E cada ponto X pertencente a G menos 1 de Z, a gente tem que o sinal de G em X é igual ao sinal de F em X. Tá certo? Porque para derivada aqui, o sinal de G é o sinal da derivada, né? E a derivada aqui é composta da derivada de F com algo que preserva a orientação. Né? Okay? Então, o sinal é o mesmo. E então, a conclusão aqui é que o grau de G em Z é igual para o grau de F em Y. Ok? Tá? Mas acontece que pelo lema, né, a gente tem que Z, né, Z é valor regular de F e de G, né, e de G homotópica F. Por quê? Porque a homotopia simplesmente vai em víndice T é o fluxo, né? Isso é uma homotopia entre F e G, né? Então, pelo lema, né, isso implica que o grau de F em Z é igual ao grau de G em Z. Portanto, o grau de F em Y é o grau de F Z. E a segunda parte também sai do lema, né? Basta pegar, se a gente quer provar que o grau de F é igual ao grau de G, basta pegar um valor regular comum. Né? Então, isso sai diretamente do lema. Ok? Bom, então a gente tem essa invariante aí que bom, vamos
Então, um exemplo de grau aí, né? Mostrar que esse grau pode ser qualquer coisa. Então, proposição seja M uma variedade compacta, de dimensão M orientada, né? Então, dado K pertencente a Z, um inteiro qualquer, então existe F de M em SM na esfera tal que o grau de F é igual a K. Quer dizer, dado qualquer inteiro, a gente sempre consegue construir uma função cujo grau é exatamente K. Ok? Tá certo? Bom, aí, a demonstração disso é fácil, né? Basta a gente observar o seguinte. Vamos considerar uma função, né? Pf mais da bola de centro 0 e π raio 2 PSM sem infinito. PSM nós vamos, bom, vamos tomar PSM como PRM união infinito, né? O polo norte da esfera corresponde ao zero de RM, o polo sul corresponde ao infinito, né? Okay? E nós vamos definir essa função da seguinte maneira: Pf mais de x vai ser x, né? Igual a x se x menor ou igual que 1/2, né? E Pf mais de x igual a infinito constante, né? Se x maior ou igual que 1, né? Okay? Então, na bola de raio 1/2, ela leva o zero no zero e lá perto é a identidade, né? Fora dessa bola é maior ou igual que 1. E no meio dessa bola a gente define de qualquer forma, né? Por exemplo, bom, a gente tem a bola de raio, a gente tem a bola de raio 2, a bola de raio 1 tem a bola de raio 1/2, né? Por aqui fora isso é infinito, né? E essa bola, ela vai na bola de raio 1/2, né? Aqui tudo a gente vai no infinito, então nós vamos levar cada raio nesse pedaço no mesmo raio,
né, e levar esse cara aqui no infinito. Quer dizer, isso aqui a função aqui vai nesse ponto da esfera e esse segmento é levado no semi-raio que vai para o infinito. Né? Então a gente pode tomar essa função de qualquer, digamos, sem infinito. Né? Ok? E analogamente a gente pode construir outra função PF- parecido com essa aí, da mesma. Então F- de bola de raio da esfera SM, tal que F- de X. Agora a gente coloca menos x1, x2, etc., xn, né? Troca o sinal apenas da primeira coordenada, isso se x menor ou igual que 1/2, igual a infinito se x maior ou igual que 1, da mesma forma, isso aqui, todo esse resto vai no polo sul, e aí no meio a gente interpola da mesma maneira, né? Que você leva cada segmento aqui, olha a imagem desse ponto, dá em algum lugar aqui, leva esse segmento no raio correspondente. Né? Quer dizer, esse segmento do raio aqui entre esses caras, a gente vai no raio correspondente. Né? Com isso a gente obtém outra função aqui né? Tá certo? Então, essa primeira, no ponto 0, ela preserva a orientação, na outra inverte. Ok? Tá? Bom, então agora a gente quer construir em M uma função sem infinito, né? Que vale cá, a gente pega x1, P1, PK, pertencente também pontos disjuntos. Pontos distintos, né? E cartas locais, né? A bola de centro 0 e 2, cartas locais positivas, né? Tais que Fi de Pi é 0, né? E a gente pode tomar esses U's disjuntos, né? Essas coisas disjuntas. Tá? E agora a gente define duas funções, né? PFG de MSM da seguinte maneira, PFG de x é igual a infinito, o polo sul, se x não pertence à união dos U's, né? Fora daí a gente toma uma função constante, né? E aí, em UI a gente define F igual a gente vai para Φ composto com F+, que o G pegou F- composto com Φ em UI. Então isso é uma função sem infinito, né? Porque para essas funções em
emendam bem com uma função constante lá fora. Ok? E o polo norte, né, que é o zero aqui, ele é um valor regular da coisa. Né? E esse valor regular para F tem exatamente K pontos, todos eles positivos, e para G tem exatamente K pontos, todos eles negativos. Né? Então isso implica que o grau de F é igual a K e que o grau de G é igual a menos K. Então, dado qualquer inteiro, a gente tem uma função tomando valores na esfera cujo grau é esse inteiro. Tá? Então, se o contradomínio é a esfera, a gente tem qualquer... por outra observação aí, outra observação é que proposição CMN são variedades complexas de mesma mesma dimensão. PF de MN é holomorfa. Então o grau de F é maior ou igual que zero. Tá certo? Quer dizer, toda função holomorfa, o grau é sempre não negativo. Tá? Okay. Porque, evidentemente, conflita, né, com esse teorema aqui, que diz que, dado qualquer inteiro, em particular negativo, existe uma função sem infinito aqui que tem esse inteiro como grau. No caso complexo, isso não pode acontecer, apenas números não negativos podem ser grau. Pô, mas isso... Bom, aqui tá embutido um fato também que toda variedade complexa é orientável e orientada, de fato. Bom, isso é um fato de álgebra linear, né? Quer dizer, se a gente tem uma aplicação de CN, CM em CM, C linear e isomorfismo, isso implica que o determinante de L é positivo. Quer dizer, qualquer transformação C linear de CM em CM, o determinante é positivo sempre. Em particular, se a gente pega um atlas, né, complexo, as mudanças de coordenadas têm determinante positivo, então preserva a orientação. Okay? Então, toda variedade tem... E prova a proposição, né, porque você pega um valor regular, Y, pega a pré-imagem, então a derivada
Em cada caso aqui preserva a orientação, porque o determinante é positivo, é ser linear. Então o grau é simplesmente contar as pré-imagens de um valor regular, o número de pontos da pré-imagem. Ok? Bom, como é que a gente vê isso? Bom, o determinante de um isomorfismo, né, é sempre não nulo, né? Então o que a gente tem que provar é que ele é positivo, né? Okay? Ora, por outro lado, o determinante é contínuo, né? Então basta provar que ele é positivo para quase todo L, né? Okay? Porque ele varia continuamente, então se ele é positivo para quase todo L, ele tem que ser maior ou igual que zero para todo L, né, por continuidade, e como ele não pode ser nulo, ele tem que ser positivo. Né? Ok? Então a gente pode, se a gente quer mostrar isso para algum L, a gente pode aproximar esse L por mostrar que arbitrariamente próximo de L tem um isomorfismo ser linear com determinante positivo. Né? Ok? Ora, mas para isso a gente pode, então, podemos supor, então, que os autovalores de F, autovalores de L são todos distintos. Então, esse L tem todos autovalores distintos. Né? Bom, se esse L tem todos autovalores distintos, né, ele é diagonalizável. Né? Tá certo? Então, existe uma base de autovetores, né? Ok? E, portanto, existe uma base tal que a matriz de L, né, é do tipo, é constituído de blocos do tipo alfa I, beta I, menos alfa I, não, menos beta I, alfa I. Okay. Onde alfa I mais beta I, alfa J, né? Onde alfa J mais I, pi beta J é um alto valor. Ok, a gente tem os altos valores de... Ora, mas isso aqui a gente... Isso aqui a gente pode escrever R cosseno de θj, seno de θj, menos seno de θj, cosseno de θj, onde esse R é positivo. Ok? A gente simplesmente está olhando para a representação polar desse número complexo. Né? Então, esse bloco se escreve dessa maneira. Né? Ok? Ora, mas isso aí a gente pode fazer uma homotopia disso aqui simplesmente com R 1, 0, 0, 1. Não? Okay? Simplesmente a gente multiplica isso aqui por
Então é melhor a gente colocar assim, né? Seno de θj, cosseno de θj, menos cosseno de θj, seno de θj. Se a gente quer ver o determinante disso, isso aqui é homotópico, né? A gente coloca um t aqui, para t igual a 1 a gente tem o bloco inicial, para t igual a 0 a gente tem a identidade. Né? E o determinante é o produto das coisas, e então fica o produto de números positivos. Okay? Tá certo? Então isso aí é para a gente ver aqui que é uma transformação complexa, C linear, isomorfismo C linear tem sempre determinante positivo e, portanto, a gente tem essa consequência. Quer dizer, a gente tem que toda variedade complexa é orientada, né? E toda função holomorfa é... Em particular, a gente tem o seguinte, um corolário interessante desse fato aqui. Né? Então, o corolário, se a gente tem uma aplicação holomorfa, e a derivada de f em Z é isomorfismo para algum Z, então f é sobrejetiva. Quer dizer, uma função holomorfa cuja derivada em algum ponto é um isomorfismo, então ela é necessariamente sobrejetiva. Por que isso? Bom, então, nesse ponto Z, né, isso vai num ponto Y pelo F, né? Ok? A hipótese é que a derivada é um isomorfismo. Né? Para derivada é um isomorfismo, então F é restrita para uma vizinhança que é um difeomorfismo holomorfo numa vizinhança de Y. Ok? Tá certo? Ora, mas aí... Nessa vizinhança aqui, eu posso tomar um valor regular, porque os valores regulares são densos. Né? Então, se eu tomo um valor regular nessa vizinhança, esse valor regular, a pré-imagem desse valor regular vai ter um ponto aqui, pelo menos. Né? E, portanto, o grau de f é maior que 0. Né? Porque o grau de f é o número de pré-imagens de um valor regular. E esse número aqui tem pelo menos um valor. Tá certo? Então, o grau de f é positivo. O grau de f é positivo, ela tem que ser sobrejetiva, porque se ela não for sobrejetiva, tem alguém fora da imagem que é valor regular e que a pré-imagem é vazia, e, portanto, o grau é 0. Okay. Bom, isso aí isso implica em particular que se você tem uma função holomorfa da esfera de Riemann, por exemplo, uma função racional,
né? Se a gente toma dois polinômios e olha o quociente desses polinômios, né? Isso define uma função holomorfa da esfera de Riemann na esfera de Riemann, quer dizer, essa função se estende holomorficamente para o infinito, né? E define a função holomorfa. Então, ou essa função é constante, ou então f não constante. Isso implica que a derivada é não nula em algum ponto, implica f é sobrejetiva. Com Q igual a 1, esse é o teorema fundamental da álgebra, né? Portanto, que é uma consequência dessa teoria do grau aqui. Tá certo? Bom, agora nós vamos usar essa teoria de grau aí para analisar o seguinte problema topológico. Então, o problema é o seguinte, seja W uma variedade com bordo, compacto, biorientado. N compacta, PF do bordo de W em N contínua. Tá? Aí tem a aplicação do bordo contínua. E a questão que a gente quer saber é quando é que existe com extensão contínua, W contínua, tal que F restrito ao bordo de W igual a F pequeno. Quer dizer, quando é que uma função definida no bordo de uma variedade, tomando compacta, aqui a dimensão de N, pegou a dimensão do bordo de W. Quando é que essa função pode ser estendida para o interior de W, continuamente? Bom, a primeira a primeira coisa que nós vamos mostrar nesse problema é que essa questão depende apenas da classe de homotopia de F. Isso já simplifica muito o problema. Então, proposição, né? Contínua. Então contínua, homotópicas. Então,
se f se estende continuamente, para f de w em n, então G também se estende. Certo? Quer dizer, esse problema aqui, ele não depende somente, não depende da função, depende apenas da classe de homotopia. Quer dizer, se alguma função homotópica ela se estende, então ela se estende. Ok? Bom, a gente quer mostrar que o G se estende, então. Tá? Bom, para demonstrar isso, nós vamos usar uma vizinhança colar. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, você tem o W, esse é o W, tem o bordo de W, aqui a gente tem o N, esse aqui é o bordo de W. Tá? Ok? Então, agora o que eu quero que o F, então, tem essa extensão. Então, agora eu quero estender o G. Tá? Para isso eu faço o seguinte, primeiro eu tomo uma vizinhança colar aqui. Quer dizer, em outras palavras, eu tenho o produto, né, do bordo de W era 1 vezes o bordo de W, que tem um difeomorfismo, né, desse produto nessa vizinhança, né, que leva o φ do bordo de W vezes 0 no bordo de W, né, é um mergulho, né, e é um difeomorfismo numa vizinhança. Tá ok? Okay? Então, eu vou usar essa vizinhança. Né? Bom, então eu tenho essa extensão de F. Né? A primeira coisa que eu vou fazer é modificar um pouco essa extensão de F. Quer dizer, então tem esse F de W em N contínua, né? Tal que F restrito ao bordo de W. Tá? Então, a partir dessa função contínua, eu vou construir uma outra extensão de F, por enquanto. Eu vou definir o F tilde de W em N, né, que é outra extensão. Essa extensão vai ser igual para F de P. P não pertence para φ de 0, 1 vezes bordo de D. Quer dizer, fora dessa região vai ser tá certo? E agora eu vou tomar esse F tilde de φ de Tx, ok? Então esse pedaço aqui, né, que vai num pedacinho aqui, né, φ de Tx, eu vou tomar como sendo f de x, né, se
t menor ou igual que delta. Okay? Nesse pedacinho aqui eu vou tomar constante igual a pf de x e pf tilde de tx igual a f de φ de tx se t é maior ou igual que 2 delta. Ok? Por esse delta eu vou tomar um número menor que meio, né, por exemplo. E eu vou tomar suficientemente pequeno. Ok? Tá? Pô, eu quero definir uma função com essa propriedade. Né? Como é que eu posso definir essa função? Bom, daqui a pouco a gente ajeita o delta aí, né, convenientemente, mas uma maneira de definir essa função é fazer uma interpolação entre esses dois valores, né, entre f de x e f de tx. Então, a maneira de definir seria o seguinte: f tilde nesses pontos aqui, né, nós vamos definir como? Nós vamos definir como uma exponencial no ponto f de φ de tx, que está definido, né? Pode ser, isso é um ponto de n, né? Agora, para a gente pegar a exponencial nesse mesmo ponto, para menos 1 de f de x. E agora a gente multiplica por uma função gama que vai depender de t aqui. Okay? Tá? Então a gente pega esse cara, leva para o espaço tangente e que multiplica por uma função gama de t. Bom, a gente quer que isso tudo esteja bem definido. Esse gama, gama de t vai variar, o t é esse aqui, né? O t vai estar definido no intervalo 0, 2 delta, né? E a gente quer que o gama de t varie entre 0 e 1 e que isso aqui funcione, né? Então para t maior ou igual que 2 delta, né, nós vamos ter que o gama de t, o que a gente quer do gama de t? A gente quer que o gama de t seja 0, né? Ok? Se gama de t pegou para 0, esse f tilde de φ de tx é exponencial de f de 0 de tx do vetor nulo, que é o próprio f de φ de tx, né? Quando o gama de t é igual a 0. Então, a gente quer que o gama de t seja 0 para t maior ou igual que 2 delta e que vai ser 1 para t menor ou igual que delta. Né? Para t menor ou igual que delta, esse aqui é 1. Né? Então, a exponencial disso aqui vezes a exponencial para menos 1 de f de x, isso dá f de x. Né? Ok? Então, a única coisa que a gente precisa aqui é que isso aqui esteja bem definido. Tá? Ok? Ora, mas isso está bem definido porque para exponencial que a exponencial é um difeomorfismo, né?
quer dizer, se a gente pega um subconjunto compacto aí a gente olha a imagem desse, pega esse compacto, né, que é de M, né, F de φ de 0, 1. Isso contido em N é um compacto, né? Porque isso aqui é um compacto. Né? A imagem de um compacto por uma função contínua é um compacto. Então existe epsilon maior que 0, tal que vamos chamar isso aqui de U, né, esse compacto, tal que para todo y pertencente a U, a exponencial de y é uma um diff sobre a imagem. Tá certo? Então, a exponencial, ela leva a bola de raio sobre a imagem dela, que é uma vizinhança de y. Okay. Tá certo? Ora, então agora basta tomar esse delta suficientemente pequeno, de modo que a gente tenha, que numa vizinhança pequenininha aqui, né, esse f de tx e o f de x caiam dentro dessa vizinhança. Né? Se eu tenho f de φ de tx aqui, aqui f de x, né? Então f para t suficientemente próximo de 0, né? Esse cara tá próximo de x, esse f é uma extensão contínua e vale f em x. Então esses dois pontos eles caem dentro dessa vizinhança centrada nesse ponto. Então eu posso usar essa expressão aqui, a geodésica ligando os dois, e aí eu defino o f tilde. Né? Ok? Tá certo? Então, com isso, eu construí uma função que uma nova extensão, né, que nesse intervalo, porque ela é constantemente igual ao f. Né? Tá? Então, agora eu posso usar a homotopia, né, para definir uma extensão de G. Porque agora eu tenho uma homotopia, né, TH de 0 vezes W em N, com homotopia tal que H de 0x é igual a G de x, pH de 1x pegou f de x. Né? Ok? Tá certo? Então agora eu vou definir o G, né, de W em N, como sendo a extensão do G pequeno, definindo o seguinte, G de W igual a F tilde de W, né? W φ de 0 delta vezes bordo de M. Né? Lá fora eu defino como sendo F tilde de W. E aqui eu vou
ligar um no outro, né? Então eu vou definir o G de φ de tx, né? Ok? Como sendo o quê? Como sendo H, né? De H de, bom, vamos pôr alfa de tx, né? Okay. Onde esse alfa, né? O domínio aqui de alfa, o domínio, o alfa vai tomar 0,1, né? Onde alfa de 0 e π alfa de delta é igual a 1. Então, se eu defino essa função aqui, ela cola com a outra, né? Porque para alfa igual a 1, porque para alfa igual para t igual a delta, né? Para t igual a delta, isso aqui dá f de x, né? Que é exatamente o valor de f tilde no ponto correspondente, né? Okay? Então, essa transformação é contínua, né? E no bordo de W igual a G. E aí a gente tem a extensão de G. Okay? Bom, então a gente continua quinta-feira, né? Complicações desse resultado aí.